Shalom, shalom, meus queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus por mais uma quinta-feira de vitória. Eu me chamo Dayana e eu sou a filha amada de Deus. Eu faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. Hoje eu vim trazer o que o Espírito Santo de Deus comunicou ao meu coração. Para você que está assistindo a esta ministração pelo canal do YouTube, eu te convido a vir participar ao vivo aqui conosco pela plataforma Zoom. Na descrição desse vídeo tem um link de acesso ao grupo do WhatsApp e você está convidado a vir participar conosco. Queridos, vamos falar hoje sobre o que as Escrituras Sagradas nos ensinam a respeito de Davi. Vamos falar de uma pequena fração do que passou na história deste importante rei de Israel, ungido por Deus. Já ouvimos muito falar sobre Davi. Sabemos que Davi possuía muitas características específicas de alguém que realmente fora escolhido por Deus. Então, abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel. O capítulo é o 17. Narra as Escrituras que o Senhor determinou ao profeta Samuel que fosse até Belém, na casa de um homem chamado Jessé, porque havia escolhido um de seus filhos para ser o rei de Israel. O profeta obedeceu e foi até a casa de Jessé. E naquela ocasião, o Senhor disse a Samuel como deveria fazer, e o profeta obedeceu. Samuel estava com medo do que poderia fazer Saul. Então, o Senhor deu uma estratégia para o profeta. Samuel chegou dizendo que faria um sacrifício, que era para ele se purificar e ir com ele. Na ocasião, o profeta encontrou um dos filhos de Jessé e logo pensou que aquele seria o escolhido do Senhor. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Jessé trouxe os seus filhos mais velhos, e não era nenhum deles. Foi quando o profeta perguntou se Jessé não tinha mais nenhum filho, e Jessé respondeu: eu tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Olha que honra! O pastor de ovelhas agora foi aguardado por toda a sua família. E sem a presença dele, não haveria o sacrifício. Então, quando ele chegou, era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. Ali estava o escolhido do Senhor, o improvável, aquele que tinha o coração que agradava ao Senhor, aquele a quem o próprio Senhor já estava treinando, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Ali, o seu caráter estava sendo forjado e preparado para o que lhe seria entregue mais tarde. Davi sempre obedeceu seu pai, cuidando de algo que lhe foi confiado. Essa era a sua missão. Mas uma pergunta eu faço para vocês, meus irmãos. O que fazia os olhos de Davi brilhar? O que teria já experimentado Davi e o fizera ter aquele olhar? Naquele momento, Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. O Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. Mas aqui algo me chamou a atenção. Antes de Davi ser ungido, irmãos, o seu coração já tinha sido escolhido pelo Senhor. Antes de Davi ser ungido pelo profeta, irmãos, os seus olhos já brilhavam. Então, seguindo o que narra as Escrituras, vamos agora para o capítulo 16. O versículo é o 14. Aqui há o relato que um espírito mau passou a atormentar Saul.
Isso para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida de Davi. Pois foi isso que gerou a necessidade de chamar o filho de Jessé, que tocava lira para tocar um instrumento para o espírito mau sair de Saul. Davi tocava lira. E em razão desse talento, foi escolhido pelo rei Saul para trabalhar ao seu dispor. Desde muito cedo, irmãos, Davi era dedicado à música. Característica esta que fez Davi responsável por escrever quase metade do livro dos Salmos. Davi compôs 73 salmos. O propósito do Senhor já começou na vida de Davi, quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai. O propósito de Davi começou quando ele aprendeu a tocar aquele instrumento. Todas as coisas de Deus já foram determinadas desde a fundação do mundo. Lá na eternidade, o Senhor já determinou tudo. O pastoreio daquelas ovelhas não foi por acaso. Aprender a tocar aquele instrumento não foi em vão. Os olhos de Davi brilhavam, porque Deus os fazia brilhar. É Deus, irmãos. Sempre foi Deus. Poderíamos falar muitas coisas sobre Davi, dono de histórias incríveis. Mas o que me chamou a atenção foi que o coração de Davi chamou a atenção do Senhor, porque era um coração obediente, temente a Deus, abnegado e que enxergava o propósito do Senhor. Quem não ama aprender com a história de Davi? Feita essa pequena introdução, contextualizando do que vamos falar nessa ministração, normalmente a nossa pastora Fabiana começa as ministrações dela fazendo algumas perguntas para a nossa reflexão. Então, eu também vou fazer algumas perguntas para a nossa meditação. E aqui já saberão qual será o cerne do que falaremos hoje. Então, são 3 questionamentos que trago para a nossa reflexão. Quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse gigante para desafiar o exército do Deus Todo-Poderoso? Ao decidir enfrentar aquele gigante, Davi pensou no seu próprio benefício? Então, irmãos, agora voltem para o capítulo 17 de 1 Samuel. Golias era um gigante filisteu que media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas suas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Então, Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo, e se ele puder lutar e matar-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos serviremos. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras desse filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados. Mas Davi, filho de um efrateu de Belém, de Judá, chamado Jessé. Conta as narrativas que Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Amidade, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. E os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. E nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi:
Pega uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 quilos de queijo ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu. E conforme Jessé lhe havia ordenado, chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que tinha trazido com os responsáveis pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. E enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E nessa ocasião, irmãos, Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Então, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: Isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é um presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse a Davi. Então Davi respondeu: O que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhes como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Então Davi disse para Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Aí Saul respondeu: Você não tem condições, Davi, de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele, Golias, é um guerreiro desde a mocidade. Mas Davi disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. E quando aparece um leão e um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, atingi-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. E quando se vira contra mim, eu pego pela juba e atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo, sim, é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. E esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras de um urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquela vestimenta. E disse a Saul: Eu não consigo nem andar com isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou toda aquela roupa e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedrinhas lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E disse: Venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus
dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por causa da espada ou por causa da lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na linha de frente da batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então, os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. E quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai deste rapaz? E Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul e Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? E respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Aqui, uma das histórias mais lindas e cheias de ensinamentos da Bíblia. Nos mostra o coração de Davi, que sentiu a afronta que o gigante estava fazendo ao Deus de Israel. Davi, conhecendo a força do seu Deus, não se atemorizou, não olhou as circunstâncias, mas enfrentou com a força de Deus aquele gigante. Davi não se orgulhou ao ser ungido rei pelo profeta, mas continuou desempenhando as pequenas tarefas que seu pai lhe conferia. Tanto que era o único que servia o rei Saul e voltava para cuidar das ovelhas do seu pai, enquanto seus irmãos permaneciam na posição de serviço ao rei Saul. Na hora do aperto, aceitou também a simples missão de levar alguns alimentos para seus irmãos e foi severamente afrontado por um deles. Davi não se desmotivou com a afronta. Ao contrário, permaneceu onde estava até que ouviu o gigante Golias. Mas, e se Davi não tivesse aceitado essa pequena tarefa de ir alimentar os seus irmãos e ver como eles estavam? A obediência de Davi nas pequenas tarefas o fez vitorioso. Aprendemos também que Davi foi escolhido por Deus muito antes de ter que matar o gigante Golias. Seu propósito havia começado quando ainda pastoreava aquele rebanho de ovelhas de seu pai. Assim como Deus o fez matar leões e ursos para defender aquele rebanho, assim fez Davi matar aquele gigante que lutava contra o rebanho de ovelhas de Deus. Quando Davi teve que lutar contra aquele gigante, Davi já conhecia a força do seu Deus e não teve dúvida do motivo para o qual foi chamado. Davi não usou as armaduras do rei, mas confiou que da mesma maneira e com as mesmas vestimentas que pastoreava aquele pequeno rebanho de ovelhas, poderia agora defender os israelitas daquele gigante. Davi sempre soube que nunca foi ele, mas sempre foi Deus. Que não eram as roupas e nem as circunstâncias que o faziam vencer, mas era a força do seu Deus. Davi
lutou contra aquele gigante em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, aquele a quem Golias desafiou. Reconheceu diante de todos que naquele dia o Senhor entregaria o seu adversário nas suas mãos. E assim, o mundo inteiro ficou sabendo que o povo de Israel tem um Deus. Davi não olhou para os benefícios pessoais que teria com isso, porque sabia que a causa do seu Deus era muito maior do que seus próprios benefícios e de sua família. Embora, com toda certeza, o rei concedeu ao pai de Davi a isenção de impostos e também a filha a casamento, conforme prometido. Todavia, essa não era a motivação do coração de Davi. Por isso, irmãos, o coração de Davi era diferenciado dos seus irmãos. A intenção do coração de Davi era agradar a Deus, defender o exército de Deus e estava disposto a obedecer para que isso acontecesse. Então, Davi não lutou contra o gigante visando seu benefício na vitória. Davi não lutou contra o gigante em razão da sua história, mas o coração de Davi fez arder em chamas contra o inimigo do povo de Deus. O coração de Davi tinha a intenção certa na batalha. Davi lutou contra aquele gigante em nome da pessoa certa e pelo objetivo correto. O sobrenatural de Deus aconteceu quando, apesar de todas as circunstâncias adversas e improváveis, apenas a força do Todo-Poderoso poderia lhes dar a vitória. Não restou dúvida de que foi Deus quem fez Davi vencer aquele gigante. Aquele pequeno homem dos olhos brilhantes brilhava por uma causa que era maior que sua própria existência. A causa de Davi era o reino de Deus. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Essa foi a ministração de hoje e agora eu gostaria de compartilhar com vocês a ceia, porque nós compartilhamos a palavra do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor, irmãos. Pegue seu pãozinho, o seu suquinho e vamos apontar no mundo espiritual que você e eu, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Abram as escrituras no livro de Mateus. O capítulo é o 26. Vamos ler do versículo 26 até o 29. Pode pegar seu pãozinho. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Este pãozinho, irmãos, representa o corpo de Cristo, do qual todos nós fazemos parte. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Podem comer. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Este suco, irmãos, este suco representa o sangue de Cristo, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Podemos beber todos. Então, queridos, glória a Deus, obrigada, Jesus. Fomos todos crucificados com Cristo e por esta razão não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em cada um de nós. A vida que agora vivemos no corpo, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por cada um de nós. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Esse último texto foi extraído de Gálatas 2, o versículo 20. Amém? Louvado seja o Senhor.